Hoje a gente vai falar de um personagem que muita gente simplesmente ignora. Ele aparece pouco, tem poucas falas e mesmo assim consegue ser um dos ninjas mais perigosos de toda a série. Eu estou falando do Tsurune Aburame. Desde o começo já vale ser honesto, o mangá quase não traz informações sobre ele. Grande parte do que sabemos vem de episódio filler. Então a ideia do vídeo é simples. Primeiro entender rapidamente o passado do Tsurune, depois analisar o que é confirmado pelo mangá e por fim olhar para o que os fillers mostram, pois mesmo sendo filler, eles revelam um potencial bem interessante sobre o personagem. No final a pergunta é uma só: quão forte o Tsurune realmente era? Ele se compara com outros ninjas importantes da série? Seria nível Chunin, Jonin ou chegaria ao nível Kage? Antes de falar das habilidades do Tsurune, vale citar rapidamente onde ele aparece na história. A primeira vez que o vemos em ação é no arco da cúpula do 5 Kage. Danzo escolhe Tsurune e Fu e Yamanaka como seus guardas pessoais para a reunião, e os dois surgem como membros típicos da Anbu Raiz, encapuzados, silenciosos e usando máscaras. Só isso já indica que não são shinobi comuns, afinal, Danzo não levaria qualquer um para um encontro daquele nível. Mas para entender da onde vem o poder do Tsurune, primeiro precisamos olhar rapidamente para o passado dele. Tsurune pertence ao clã Aburame, um dos clãs mais peculiares da Vila da Folha. Seus membros convivem com insetos dentro do próprio corpo desde o nascimento e os utilizam como principal forma de combate. Mas Tsurune não era um Aburame comum. Ele possuía uma Kekken Genkai rara dentro do próprio clã e era considerado uma das habilidades mais difíceis de controlar em todo o universo de Naruto. Para entender melhor esse poder, precisamos falar do pai dele, Shikoro Aburame. Descobrimos o nome de Shikoro durante a cúpula dos 5 Kage. Quando Obito enfrenta Tsurune, ele reconhece a técnica na hora e comenta: então você é o filho do Shikoro. Só isso já diz bastante coisa. Para alguém do nível do Obito, lembrar o nome de um shinobi, essa pessoa certamente teve relevância. Ele ainda completa dizendo que Tsurune só conseguia usar aquela habilidade porque herdou os anticorpos para aqueles besouros. O problema é que Shiruko morreu quando Tsurune ainda era criança. Depois disso, ele foi acolhido por Shibi Aburame, o pai do Shino. Assim, os dois cresceram praticamente como irmãos, apesar da diferença de idade. Tsurune morreu aos 19 anos, enquanto Shino tinha 16 na época. Mas tem um detalhe importante sobre a infância do Tsurune: ele nunca frequentou a academia ninja. O motivo eram os nanobesouros que ele carregava. Diferente dos insetos comuns do clã Aburame, eles são muito mais perigosos e exigem um controle enorme. Por ele não ter domínio total, poderia machucar os outros estudantes. Então Tsurune acabou ficando de fora da academia. Mesmo assim, ele e Shino criaram um vínculo forte, apesar de discordarem de algumas coisas, principalmente sobre o conceito de amizade. Em certo momento, Danzo foi até o clã Aburame procurar um novo membro para Anbu Raiz. O alvo era o Shino. Ele encontrou os dois juntos e tinha autoridade para levar quem quisesse. Mas antes disso acontecer, Tsurune tomou uma decisão. Ele se ofereceu para ir no lugar do Shino. E vale destacar que Danzo só aceitou ele apesar da idade já avançada, por saber que ele era filho de Shikoro e que herdou suas habilidades. Isso evitou que o irmão de criação fosse condenado à vida isolada da raiz. Assim, ele entrou para a organização, onde logo se aproximou de Fu Yamanaka, que já estava lá há mais tempo. Dentro da raiz, Tsurune treinou até dominar completamente os nanobesouros, transformando um poder perigoso em uma arma extremamente precisa e letal. Agora vamos ao que realmente importa: o que Tsurune consegue fazer. Danzo escolhe Tsurune e Fu como seus guarda-costas pessoais na cúpula dos 5 Kage, e ainda afirma que os dois são os membros mais fortes da Anbu Raiz. E isso é importante: a raiz era formada por ninjas de elite escolhido a dedo, então estar no topo dessa organização significa bastante. A primeira demonstração real do Tsurune em combate acontece contra o Obito. Danzo manda os dois segurarem o inimigo enquanto tenta remover o selo do próprio braço. Logo no início, Tsurune já mostra competência, luta bem no taijutsu, usa kunais com inteligência e consegue forçar Obito a ativar a intangibilidade ao atravessar os ataques. Em um momento, isso faz Obito atravessar o próprio Fu, o que acaba salvando o companheiro naquele instante. Em termos de velocidade, pelo menos no começo da luta, os dois conseguem acompanhar Obito de forma razoável, o que já é impressionante.
Mas quando fica claro que acertar o Obito diretamente não é simples, Torune decide usar aquilo que realmente o torna perigoso, os nanobesouros. Para ativar os nanobesouros, partes da pele do Torune ficam roxas. É o sinal de que os insetos estão ativos logo abaixo da superfície. A partir daí, qualquer contato causa infecção. Quem toca nele ou quem ele toca é contaminado imediatamente. O efeito é brutal. A pele começa a formar bolhas, a dor é evidente e os besouros se espalham rápido pelo corpo. É tipo uma toxina. 2 personagens são infectados nessa cena. O Fu, por acidente, quando o Obito atravessa seu corpo, e o próprio Obito, quando toca diretamente o Torune. No caso do Fu, Torune mostra controle total sobre os insetos e os remove sem deixar sequelas, algo que ele não conseguia fazer na infância. Com o Obito é diferente. Para impedir que os besouros se espalhem, ele precisa cortar fora o próprio braço infectado. E aqui entra o ponto mais interessante. Obito sabia exatamente o que os nanobesouros faziam. Ele reconhece a habilidade antes mesmo de ser infectado e até menciona o pai do Torune. Mesmo assim, decide tocar nele usando o Kamui acelerado, a versão em que ele precisa encostar no alvo para sugá-lo mais rápido. E isso é curioso porque ele não precisou fazer isso com o Fu. Nesse caso, Obito simplesmente usou o Kamui à distância e ainda assim o levou para a dimensão. Mas com o Torune, ele opta pelo Kamui acelerado por contato, algo que ele também já tinha feito no passado contra o Minato para tentar capturá-lo mais rápido. O motivo é simples: deixar Torune agir por mais tempo era um risco maior do que ele perder um braço. Isso diz muito. Depois de dominar o Kamui, Obito quase nunca sofre dano na série. As poucas exceções são contra o Minato, contra Konan com o plano dos papéis bomba e contra Kakashi e Naruto usando o Kamui em conjunto. Torune acaba entrando nessa lista, e isso, meu amigo, não é pouca coisa. Os nanobesouros são difíceis de lidar porque praticamente não tem counter claro. Eles são microscópicos, então não dá para vê-los, desviar ou bloquear. A infecção acontece no simples contato, e os insetos conseguem atravessar roupas, como quando o Obito é infectado mesmo usando luva. Na prática, a única solução mostrada é a que o próprio Obito usa: remover a parte do corpo infectada antes que o veneno se espalhe. É quase um Amaterasu em versão corpo a corpo. Se encostar, acabou. Só que, em vez de fogo, é veneno biológico vivo. Mano Shinobi, se você chegou até aqui é porque está gostando. Então já deixe seu like para receber mais vídeos como este. Também já se inscreve e ative o sininho. E bora continuar. Durante a guerra, Obito traz Torune e Fu da dimensão do Kamui. Kabuto usa o corpo do Fu como sacrifício para invocar Torune como é do Tensei, o que já mostra que ele considerava o Torune um ninja valioso. Infelizmente, essa é a última vez que o vemos no mangá. A partir de agora, vamos ver o que os episódios filler adicionam ao personagem. Vale o aviso, filler não é necessariamente canônico. Mesmo assim, essas cenas ajudam a entender melhor o potencial do Torune. No começo, Torune aparece junto de vários Edo Tensei de baixa qualidade, casos em que Obito errou o DNA e invocou ninjas mais fracos do que esperava, mas Torune se destaca. Enquanto a maioria é rapidamente selada, ele continua lutando e Kabuto decide manter ele em campo. Primeiro, ele usa o clone de insetos, uma técnica que o próprio Shino possui também. Até aí, nada muito surpreendente. Depois disso, vemos ele lutar com o Shino, e é nessa luta que algumas habilidades novas aparecem. O jutsu da nuvem de insetos. Em vez dele precisar tocar o inimigo, Torune libera os nanobesouros no ar, formando uma nuvem. No anime, funciona basicamente como veneno. Respirou, já era. Mas pensando bem, o jutsu deveria ser ainda mais perigoso do que o anime mostra. Um gás venenoso comum pode ser evitado, prendendo a respiração ou dispersado com vento. Aqui não, são milhares de insetos microscópicos vivos que são controlados pelo usuário. Eles poderiam entrar pelos olhos, pelos ouvidos ou simplesmente tocar na pele, algo praticamente possível de evitar em combate. A própria série sugere isso depois. A nuvem também pode matar só pelo contato com a pele e não apenas pela inalação.
informação. Se esses insetos podem se espalhar pelo ar e infectar a distância, isso muda completamente o estilo do Torune. Deixa de ser um jutsu corpo a corpo e vira um ataque de área. E como cada inseto é invisível a olho nu, ele poderia espalhar a nuvem de forma praticamente perceptível. O problema é que isso levanta outra pergunta: por que ele não usou isso contra o Obito? Naquele momento ele acreditava que estava enfrentando o próprio Madara Uchiha, provavelmente o adversário mais perigoso que ele já enfrentou. Seria justamente a hora de usar a sua melhor técnica. Por isso, o mais provável é que essas habilidades sejam apenas adições do filler e não façam parte do arsenal canônico do Torune. Caso contrário, seria difícil explicar por que ele não usou algo tão forte naquela luta. Mas o filler vai ainda mais longe com a técnica do jarro de veneno. Torune reúne corpos, enche de nanobesouros e os mantém dentro de uma barreira. A decomposição dos corpos, que é acelerada pelos insetos, gera um gás que provoca uma explosão. Com isso, uma enorme nuvem de nanobesouros se espalha pela área. O próprio Shino explica que a barreira acelera a multiplicação de insetos dentro dos corpos. Ou seja, cada corpo vira basicamente uma fábrica de nanobesouros antes da liberação. A demonstração da explosão mostrada no episódio é enorme. A nuvem cobre uma floresta completamente. Estamos falando de uma técnica que poderia dizimar um exército completamente. Então surge a pergunta: se ele tinha esse poder, por que quase ninguém fala do Torune? Provavelmente seja porque ele morreu muito jovem, com 19 anos, e também porque fazia parte da Raiz, a organização do Danzo que operava nas sombras. E mesmo sendo filler, o final da luta é interessante. Para derrotar o Torune, aparece um clone do Naruto em modo chakra da Kurama para ajudar o Shino. 2 contra 1, e ainda assim não foi fácil. E vale lembrar, esses clones do Naruto, nessa fase da guerra, estavam lutando contra Edo Tensei de nível Kage, como o segundo Tsuchikage e o terceiro Haikage. Ou seja, não era um clone qualquer. Foi preciso um clone desse nível para ajudar a selar o Torune. Então chegamos à pergunta final: em que nível o Torune se encaixa? Considerando apenas o que é canônico, sem contar o filler, Torune é um Jonin de alto nível. Ele tem base técnica sólida, bom taijutsu, shuriken jutsu competente e um golpe de toque que basicamente te mata. Isso já coloca ele acima de Jonin mais comuns, como a Suma ou Kurenai. Agora, se considerarmos habilidades do filler, o cenário muda completamente. A nuvem de nanobesouros à distância mais o jarro de veneno, capaz de cobrir uma área enorme, colocariam Torune em nível Kage, provavelmente no escalão mais baixo, mas ainda assim Kage. O motivo é simples: esse tipo de técnica pode derrotar até ninjas muito fortes se eles não conseguirem evitar o contato. Kages como Yagura, Mei ou Chojuro provavelmente teriam muita dificuldade contra a nuvem do Torune. Além disso, só Torune e o pai dele tinham anticorpos naturais contra esses nanobesouros, a menos que o oponente tenha uma resistência absurda, como o Orochimaru, por exemplo. Essa habilidade seria extremamente perigosa. E vale destacar uma coisa: no final do episódio, os insetos do Shino ganharam resistência contra os nanobesouros do Torune. No fim, Torune é um daqueles personagens que aparece pouco, mas é um daqueles caras que tem muito potencial. Ele morreu jovem, trabalhou nas sombras da Raiz e nunca teve espaço para mostrar tudo que podia. Mesmo assim, o pouco que vimos já foi o suficiente para fazer até o Obito a levar ele sério. O que achou dessa análise? Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixa também o like para fortalecer e assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela.